Olá meus queridos Demirmãos, sejam todos bem-vindos ao canal do Demi. Nesse vídeo vamos mostrar que a única verdade é que as guerras e misérias são ofertas de vidas para Demiurgo, deus da desordem e do caos. Vivemos presos nessa simulação que é governada por criaturas invisíveis e que ficam ocultas à nossa percepção, mas que controlam e manipulam tanto o sistema político, como o sistema religioso, desse mundo em que vivemos. Essas criaturas são Demiurgo, e os seus arcontes, que extraem e absorvem todos os tipos de energia vibracional liberada pelos seres vivos dessa realidade. Tanto o sistema político, como o sistema religioso, controlam e manipulam esse mundo se colocando à disposição, como um apoio para a humanidade. Mas a verdade é que ambos os sistemas não passam de lobos em pele de cordeiro. O sistema político está aí para se colocar como um aliado do povo, mas sempre encontrou motivos desde o início da humanidade para gerar guerras através de argumentos por disputas de territórios, por poder e por interesses. Mesmo em lugares onde as guerras são quase uma rotina, ou em lugares que guerras são iminentes, a política nunca intervém no controle de natalidade, deixando bebês, as crianças e gigantes famílias, à mercê da própria sorte, ao invés de fazer um controle de natalidade. Em muitos casos até incentivando famílias a terem mais filhos ao final de conflitos, assim aumentando a taxa de natalidade, mesmo sabendo que um próximo conflito será iminente. Observe a extrema miséria em muitos locais do mundo, onde também governos não defendem o controle de natalidade. Aliás, é ao contrário. A taxa de natalidade é bastante alta nesses mesmos lugares. Tanto as guerras como a miséria extrema estão nas mãos dos governantes, pois as guerras sempre poderiam ser evitadas através do diálogo e da flexibilidade, tratando-se de seres racionais. E a miséria extrema também está nas mãos dos governantes, pois a quantidade de alimento que é jogado fora por ano daria para alimentar 3 populações do planeta Terra. Mas os governantes não têm nenhum interesse em fazer desse mundo um lugar pacífico e confortável para se viver. Mas tudo isso tem seus motivos. Existem os motivos financeiros que fazem a roda girar através das guerras, pois alavancam a indústria bélica, com o mercado de armas e tecnologias, movimenta o ramo da construção civil com a reconstrução e reformas das cidades destruídas pelas guerras, movimenta a indústria farmacêutica e até veterinária. Enfim, as guerras propiciam que muitas engrenagens do sistema em que vivemos girem com interesses de grupos extremamente poderosos, pois a indústria bélica, farmacêutica e alimentícia são extremamente poderosas nesse planeta. Os líderes mundiais que governam esse planeta desde sempre foram induzidos, manipulados e conduzidos por forças invisíveis e que estão ocultas aos olhos da humanidade. Assim como o sistema religioso, que se apresenta como uma instituição que é em prol da humanidade, apresentando um Deus doce e achocolatado de puro amor e compaixão, que guia e que protege cada seguidor seu, e que é onisciente, onipotente e onipresente, mas que permite guerras em seu nome, e que permite a fome extrema, e que exige adoração e sacrifícios, inclusive sacrifícios de sangue. Observe que o símbolo da religião cristã é um homem sangrando, sacrificado em uma cruz. Mas e se Jesus tivesse sido morto enforcado? Os cristãos usariam uma forquinha no pescoço? E se Jesus tivesse sido morto na guilhotina? Os cristãos usariam uma miniatura de uma guilhotininha no pescoço? E se Jesus tivesse sido morto empalado? Os cristãos usariam uma estaca suja de bosta e de sangue no pescoço? Muitas foram as guerras feitas pela religião em nome de um Deus. Mas se Deus existisse e fosse amável e misericordioso, ele apareceria no mesmo instante para acabar com as guerras em seu nome. A religião é contra o controle de natalidade, mesmo em locais de guerra e de extrema miséria. Inclusive,
A Igreja Católica tradicionalmente se opõe à contracepção artificial, incluindo preservativos, por considerá-la contrária à abertura para a vida e à união da sexualidade com a procriação, embora permita seu uso em casos de tratamento de saúde ou prevenção de doenças, como a AIDS. Mas sempre tem um interesse obscuro por parte da política e da religião, por trás dos panos. Pois na parte financeira é interessante locais de miséria extrema para a religião. Pois as igrejas usam esses locais de miséria extrema como ferramenta para conseguir generosas doações, mas sem nunca precisar prestar contas a ninguém. Pois a Igreja Católica resolveria sozinha o problema da fome extrema no planeta Terra, com apenas uma fração da sua riqueza adquirida desde seu início, durante as guerras onde se pegavam para si as propriedades das pessoas. Pois para a religião é fácil. Pois se escondem atrás do escudo onde está escrito: tudo faz parte dos planos de Deus. E você acredita que esse mundo foi criado por um Deus cheiroso e cremoso de puro amor e compaixão, e que governantes políticos e líderes religiosos trabalham pela paz e pelo bem-estar da humanidade? Isso não faz sentido algum. Guerras e misérias extremas são ofertas de vidas para Demiurgo, Deus da desordem e do caos. Vivemos presos em um sistema político e religioso, e presos nessa simulação, que é governada por criaturas invisíveis e que estão ocultas dos olhos da humanidade, mas que manipulam e controlam esse mundo através do sistema político e religioso, para se alimentar da energia vibracional liberada através do sofrimento e da dor. Tanto Demiurgo, como seus arcontes, são parasitas energéticos. As guerras e a miséria extrema existem desde sempre nesse mundo. E sempre tiveram o aval e o estímulo do sistema político e do sistema religioso. Pois tanto as guerras como a miséria extrema são intencionalmente criadas e mantidas por esses sistemas. Pois servem de sacrifícios. São entregues como ofertas de vida para Demiurgo, pelo sistema político e pelo sistema religioso. Observe que esses sistemas passam a ideia de que estão sempre do lado da humanidade. Mas é apenas uma armadilha criada para fisgar os desavisados. Perceba como são as armadilhas. A ratoeira tem sempre um belo queijo cheiroso, para passar a impressão para o rato que ali tem uma vantagem. Mas não há. É apenas uma armadilha. Assim é com qualquer tipo de armadilha. E assim também é com a armadilha do sistema. Se passando por instituições amigáveis, quando na verdade são instituições que legislam em benefício próprio. E também para forças ocultas. Os cátaros no sul da França já alertavam para essa verdade. Onde já diziam que guerras e misérias extremas eram ofertas de vidas oferecidas para Demiurgo, através do sistema político e religioso. Isso já naquela época, nos primeiros anos depois de Cristo. Mas foram caçados até o último dos cátaros. Assim erradicando os cátaros. Em 21 de julho de 1209, ocorreu o primeiro massacre da cruzada contra os cátaros e albigenses. No primeiro ataque à cidade de Béziers, cerca de 20.000 pessoas foram chacinadas. Muitos morreram dentro da igreja da cidade, onde tentavam se proteger. A cruzada foi motivada pelo desejo da Igreja Católica de eliminar a heresia cátara. E foi o Papa Inocêncio III que ordenou o massacre. A vida simples e pura dos cátaros, praticando um cristianismo com toques de gnosticismo, contrastavam com a opulência e desejo de poder da Igreja. A Igreja, através de Simão de Montfort, construiu fogueiras, e os cátaros preferiram perder suas vidas dessa forma, a ter que renunciar sua fé gnóstica. As cruzadas seguiram durante anos, tendo muitas cidades invadidas para erradicar os cátaros. Os cátaros que nessas cidades residiam, foram todos mortos, sem nunca pegarem armas para se defender. O fim da cruzada cátara foi o que marcou o início da Santa Inquisição, liderada pelo Papa Inocêncio III.
que de inocente, não tinha absolutamente nada. Mas aí vem a pergunta: por que os cátaros incomodaram tanto revelando essas verdades, de que guerras e misérias eram ofertas para Demiurgo? A Igreja Católica fez o que podia para erradicar o gnosticismo, queimando livros e pessoas com a crença agnóstica. A verdade é que a Inquisição foi para erradicar a crença em Demiurgo, que crescia cada vez mais, e que já se davam em maior número que os próprios cristãos. Perceba que todas as grandes religiões desde o início dos tempos, sempre foram inquietas em querer a alma das pessoas, usando a recompensa da salvação ou a ameaça de um castigo eterno, para após essa vida. Mas isso não passa de uma ideia, que nenhuma religião pode provar que seja real. Mas essa inquietude e obsessão pela alma das pessoas, é para manter a humanidade presa nessa simulação, em um looping eterno de reencarnações, dores e sofrimentos. Esse mundo não foi criado para a sua libertação, mas sim para a colheita da sua alma. O planeta Terra não é um berço de evolução espiritual, mas sim um lugar de prisão de almas. Não somos seres de apenas corpo e mente. Somos geradores de uma energia específica, emocional e espiritual, que são colhidas por Demiurgo, que sempre permaneceu nas sombras, desde os primórdios da humanidade. Religiões, política, guerras, misérias, traumas coletivos, euforias emocionais, tudo foi criado por Demiurgo, para manter o fluxo contínuo de emoções intensas. A Terra não foi criada para a vida desabrochar como uma flor, mas sim, para que as almas fiquem aprisionadas e sendo exploradas dentro dessa simulação, assim sendo uma fonte inesgotável de energias vibracionais. Assim como são domesticados os animais para termos carne, leite, ovos, Demiurgo domesticou a nossa consciência. A diferença é que os cercados não são de madeiras ou de arames farpados, mas de ideias, crenças, medos, desesperos, ansiedades e culpas. A simulação criada por Demiurgo é tão perfeita que a grande maioria das pessoas nem percebem que estão aqui, apenas para serem usadas. Basta observar o padrão em textos religiosos antigos, até chegar aos dias atuais. E veja que deuses que se dizem amáveis e misericordiosos, sempre exigiram e exigem sacrifícios, fazendo sempre promessas de recompensa em um paraíso celestial, mas sempre condicionado ao sofrimento terreno. A verdade é que as guerras e a miséria extrema são sacrifícios oferecidos pelo sistema político e religioso para Demiurgo, deus da desordem e do caos. Demiurgo é um parasita emocional. Ele não nos ama e nem nos odeia, ele apenas nos usa para se alimentar da nossa energia vibracional, liberada através dos sentimentos emocionais. A única forma de escapar dessa simulação criada por Demiurgo é através da gnose que se dá através do autoconhecimento. Por muitos anos fui ateu, por não ver sentido algum que esse mundo, que é baseado no sofrimento e na dor, tivesse sido criado por um Deus cheiroso e cremoso de puro amor e compaixão. Até que descobri a verdade. Que esse mundo, na verdade foi criado e que é governado por Demiurgo, deus da desordem e do caos. E aí sim, para mim tudo fez sentido. Esse deus bíblico é um impostor. Na verdade esse deus bíblico é Demiurgo, deus da desordem e do caos se passando pelo deus doce e achocolatado de puro amor e compaixão. Curta, comente e compartilhe com seus amigos esse vídeo para chegar ao máximo de pessoas possíveis esse conhecimento, pois o YouTube não impulsiona esse tipo de conteúdo e nem sabemos por quanto tempo ficaremos no ar. Afinal de contas, o sistema não quer que a grande maioria das pessoas tenham o conhecimento que esse mundo foi criado e que é governado por Demiurgo, deus da desordem e do caos. Esse mundo é assim, porque Demiurgo criou para ser assim. E Demiurgo não está nem aí para vocês. Só o Rui Baby. Bye bye. Ah! E se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal do Demi. Esse mundo é baseado na dor e no sofrimento.
E você acredita que esse mundo foi criado por um Deus cheiroso e cremoso de puro amor e compaixão? Isso não faz sentido algum. Esse Deus bíblico é um impostor. Na verdade, esse Deus bíblico é demiurgo, Deus da desordem e do caos, se passando pelo Deus saboroso, picante de puro amor e compaixão. Esse mundo é assim porque foi criado para ser assim. E demiurgo não está nem aí para vocês. Sorry, baby. Bye, bye!